Olá, pessoal. Esse é um curso sobre princípios de combate a incêndio, NR23, voltados para os funcionários, né, e colaboradores da MCM Transporte e Automatic Transporte em Conceição do Mato Dentro. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho Gustavo Henrique Martins Cerqueira e vou estar com vocês nessa jornada. Pois bem, o nosso curso é dividido em módulos, né? Primeiro módulo, a gente vai falar da introdução. Segundo módulo, iremos falar do histórico. Terceiro, definição de fogo. O quarto, classes de fogo. O quinto, formas de propagação. O sexto, prevenção de incêndio. O sétimo, métodos de extinção. O oitavo, agentes extintores. O nono, equipamentos de combate a incêndio. O décimo, sistemas preventivos. 11º, sinalização de segurança. 12º, procedimentos em caso de incêndio. 13º, plano de emergência. 14º, como usar o extintor. E o 15º são as nossas considerações finais do nosso treinamento. Então, no módulo introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção, né? Como ato de evitar ou atenuar, reduzir os efeitos de uma causa mediante a adoção prévia de certas medidas de controle, tá? Prevenção de incêndio é um princípio cuja aplicação e desenvolvimento visam evitar as consequências danosas de um incêndio, ou pelo menos mitigar ou reduzir ou limitar a propagação do fogo, né, caso ele venha a surgir. E vamos falar da regra básica para a segurança operacional, né, trabalhadores e patrimonial, NR23, item 1. No nosso segundo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre essas várias catástrofes, né, com elevado número de vítimas que poderiam ter sido evitadas se houvesse, por exemplo, uma orientação segura, né, em caso de emergência, e obediência às sinalizações também para esse combate ao princípio de incêndio e pânico, né. Aqui na nossa garagem em Conceição do Mato Dentro, várias dessas orientações e sinalizações estão dispostas ao longo da nossa garagem, tanto na parte administrativa quanto no pátio, né? Algumas delas vocês reconhecem. A prevenção de incêndio, ela não é apenas a existência de um equipamento de combate a incêndio. Tem vários processos que permeiam essa prevenção eficaz disso, né? Ela é completa no momento que a gente tiver consciência e participar do esquema defensivo. Não é só uma brigada, não é só uma CIPA, não são só os equipamentos de segurança. Todos nós temos que fazer as nossas partes com pequenas atitudes que podem evitar grandes danos materiais e imateriais de pessoas, né? Bem, os históricos, né, o histórico dos incêndios ou dos primeiros incêndios, né, ou do fogo em si, inicialmente com os fenômenos naturais, principalmente com descargas atmosféricas, né, em campos abertos que queimam árvores, matam gados, matam até pessoas, enfim, né, provocam incêndios. Atritos de galhos secos em regiões muito secas, tá? É muito comum isso acontecer. Atrito de pedra produzindo faíscas, que é o primórdio dos fogos ou da descoberta do fogo, né? Olha, em 1827 surgiu o palito de fósforo. E ele simplesmente incendiava facilmente, né? Não tinha um controle tão rigoroso dele. Já em 1845, né, quase 20 anos depois, começaram a fabricar os chamados fósforos de segurança, com um controle desse incêndio do palito de fósforo. No ano 6 a.C., né, os romanos começaram a organizar grupos com essa finalidade, né, de utilização do fogo, do incêndio para vários fins, né, tanto de guerra quanto de agricultura, por exemplo. Então, olha, durante o Império de Júlio César e Otávio Augusto, né, 63 a.C. até 14 anos depois de Cristo, foi criado um corpo de 7.000 homens para essa finalidade. Eles eram chamados de, né, formados pelo Sifonari, que eram pessoas que davam, não só controlavam, como davam alarme de fogo, né?
eles transportavam escadas, baldes, né? E ainda tem um detalhe aqui que na hora da aflição eles invocavam os deuses, né? Para que o incêndio terminasse logo de acordo com a cultura deles, tá, pessoal? As leis de Roma estabeleciam que as casas deviam dispor de um sistema com água, né, para casos de incêndio, uma reserva de incêndio, que hoje é muito comum, né? Estudos, né, em descobertas arqueológicas indicam que vários sinistros ou vários casos de incêndios destruíam gigantescas cidades, né? Aqui alguns exemplos, inclusive Jerusalém, tá? Restando apenas, literalmente, ruínas, e a maioria dessas ruínas, ou a grande parte dessas ruínas que foram incendiadas, são carvão, né? Viraram carvão, entraram no processo de combustão, e basicamente só restou a parte que remete bem à ideia de um carvão mesmo. Então, olha, dentro do nosso módulo de histórico, as catástrofes que viraram história. Incêndio de Roma ordenado pelo imperador Nero, né? Londres, com seus vários incêndios em 1600 a 1800 quase, né? Muitos incêndios. Inclusive, em Paris a gente teve, inclusive, a queima, né? O incêndio da Capela de Notre Dame. Enfim, isso acontece, né? Infelizmente. Em 1812, Moscou, né? Foi destruída pelo fogo imposto pelos russos na época de Napoleão. Incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, em 1964, com 180 mortes. O incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, com mais de 200 mortes. E a gente teve também um prédio que recentemente era ocupado, né, em São Paulo, se eu não me engano, no Largo do Paissandu, se eu não estiver falando besteira, que era ocupado por sem-tetos, moradores de rua e etc., né, um prédio abandonado. E devido a algumas situações, né, de uso e conservação, ele entrou em combustão, e um dos fatores, né, que aceleraram o processo de queima dessa estrutura foi exatamente o efeito chaminé, porque não existia elevador no poço, né, no poço do elevador, e aquilo só acelerou o processo de queima porque o ar quente saía, o ar frio entrava, né, e aquilo ali você ia acelerando o processo de queima e condução também dessas chamas pelo edifício. Então, olha, no nosso módulo 3, a definição de fogo com a sua diferença para incêndio. Fogo, ele é controlado, ele é utilizado para vários fins e ele é desejado. A gente quer criar aquele fogo e quer manter aquela estrutura daquele fogo sob controle. Já o incêndio, ele é indesejado porque ele já saiu da condição de fogo, a gente perde o controle sobre ele, ele tem um potencial de destruição ou já é destruidor. E como eu disse, ele está fora do nosso controle. Então ele é classificado como um incêndio. Então, olha, definição de fogo. Ele é um produto de uma reação química denominada combustão, que produz luz e calor, ou só calor. Mas na maioria dos casos, luz e calor, né? Como a gente vê, principalmente aqui na região de Conceição. A gente olha para uma mata ou para um local dessa natureza e vê aquele fogo e a gente vê aquela iluminação à noite, né? Isso é muito comum em certas regiões do país, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem essa cultura do fogo, melhor, do incêndio, né? Então, quais são os elementos do fogo? Combustível, comburente, que é o oxigênio, e o calor, que é o nosso triângulo do fogo, ou tripé do fogo. Tá? Então, olha, nosso combustível é o material ou a substância que possui a propriedade de se queimar. Então, eles apresentam-se basicamente em 3 estados, que é o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. O comburente, que é o oxigênio, ele também, para a existência desse fogo, ele tem que aparecer em proporções adequadas para que o fogo ou incêndio venha a existir, né? Que mais ou menos 8%, essa faixa. E o calor é o elemento que proporciona a reação entre o combustível e o comburente, né? Que acelera esse processo ou que reduz na redução desse calor ou dessa temperatura. Tá? A causa em que ocorre a combustão espontânea, de repente pega fogo, isso pode acontecer, sim. Tá? Então, olha, nosso triângulo ou tripé do fogo. Aqui, à nossa esquerda, a gente tem o agente combustível, né,
sólidos, líquidos ou gasosos, podem ser nesses 3 estados, tá? Aqui à nossa direita, a gente tem o oxigênio, né? Lá, lembrando que lá atrás, né, ele colocou o comburente como mais ou menos 8%, mas acima de 13%, enfim, acima de 8% já é uma taxa propícia à combustão. E o calor, tá? Energia inicial que provoque o calor, né? Como, por exemplo, eu risco um fósforo e jogo um combustível, por exemplo, né? Eu dei uma energia inicial que provocou esse calor. Após a queima ou durante a queima, esse incêndio ou esse fogo, ele vai emitir sim calor também, né? Então, olha, nosso módulo 3, definição de fogo, tá? Ele pode acontecer pela transformação da energia mecânica, como atrito. Por exemplo, um motor de um carro rodando a seco. Pode entrar em combustão? Sim, né? Olha, o motor de carro com falta de lubrificação, máquinas, eixos, rodas de transmissão e etc. podem causar muitos incêndios, né? Aqui no caso, a nossa visualização de incêndio. No Brasil, a gente tem um carro de uma marca aí também, que ela é muito conhecida pela combustão dos seus motores, né? E, assim, isso acontece, infelizmente, muitas das vezes está atrelado à nossa falta de cuidado com um determinado material ou com um determinado equipamento, né? Pela transformação da energia química. Então, olha, o calor é produzido por efeito da combinação entre certos tipos de corpos, tá? Se dessa combinação resultar o desprendimento do calor, a reação química será exotérmica, ou seja, irá liberar o calor, irá liberar a temperatura. Por exemplo, cal virgem mais água. Antigamente, em obras, a gente tinha um cal que não era hidratado, que quando o pedreiro colocava a água, aquilo liberava um calor a ponto de queimar a mão do profissional, tá? Sódio ou potássio mais água, óleo vegetal mais ar, e por aí vai, tá? A reação química será de natureza endotérmica, ou seja, quando ela absorver o calor vem de fora para dentro, tá? Na formação de corpos explosivos. Por exemplo, a combinação da glicerina, com o ácido nítrico, né? Aqui alguns exemplos, né? Aqui uma reação exotérmica que está liberando o calor e aqui, né, a nitroglicerina com uma possível reação endotérmica. Fogo pela transformação da energia elétrica. É a tendência da eletricidade, quando flui por um condutor, por um cabo, por uma resistência, a desenvolver temperatura, né? Transformando-se em energia, essa parte dessa energia elétrica, em energia térmica. E sempre quando eu encontro um obstáculo em seu caminho, o que pode ser esse obstáculo? Pode ser esses T's que a construção civil contraindica, mas a gente insiste em usar, né, esses T's para a utilização de vários equipamentos. Fiações mal executadas ou mal planejadas, recursos técnicos, para não utilizar o termo gambiarra, né? E aqui um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho da gambiarra, um pouquinho do recurso técnico, um pouquinho da utilização de produtos para, né, digamos assim, fins não regulamentados. Então, olha, dentro ainda do módulo definição do fogo, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do fogo e os pontos notáveis dessa formação. Ponto de fogo, combustão e ignição. Tá? Todos os corpos, quando submetidos à ação do calor, não sendo gasosos, né, ou líquidos ou sólidos, terão que se gaseificar para poderem reagir com o oxigênio do ar e se queimar. Tá? Eles mudam de estado quando submetidos à ação do calor, lógico que depende de material para material, né? Então, o grau de temperatura necessário ele vai variar de corpo para corpo, como eu disse, de material para material. Então, é importante lembrar que a temperatura é um efeito resultante da intensidade desse calor aplicado a um corpo. E a quantidade de calor que o corpo absorve ou depreende para estabelecer uma determinada temperatura representa a causa, né? Partindo desse princípio, dessa lógica, pode-se definir que sejam pontos de fulgor, de combustão e de ignição. Vamos falar com calma, tá, pessoal?
Pontos de temperatura. Olha, a gente tem uma imagem ilustrativa, tá? Que representa um pouquinho essa questão do ponto de Fugor. Ponto de Fugor é a temperatura mínima na qual um corpo começa a desprender vapores quando se inflamam em contato com uma chama. Afastado da chama, o fogo se apaga devido à insuficiência na quantidade de vapores. Então, olha, o ponto de Fugor é a partir de tal temperatura que um corpo começa a expelir vapores. Não sei se vocês já repararam, mas quando vocês queimam um certo produto, você queima e depois de um tempo ele começa a expelir fumaça. Porque a partir daquela temperatura que ele alcançou, ele chegou no seu ponto de Fugor, ou seja, ele começa a expelir fumaça para o meio, tá? Então, por exemplo, se você tira esse corpo e afasta dessa chama, afasta desse ponto onde estava tendo esse aumento da temperatura, ele simplesmente se apaga, porque ele reduz a sua temperatura de ponto de Fugor. Mas se você continuar aquecendo, ele vai chegar um momento que ele vai expelir fumaça assim, tá? Aqui é uma figura ilustrativa. Pontos de temperatura. A gente tem pontos de combustão ou inflamação, tá? A temperatura mínima na qual os vapores do combustível se formam com rapidez e em quantidade suficiente para sustentar a queima. Bastando para isso, entre em contato com a fonte de ignição. Exemplo é se você botar fogo na churrasqueira com óleo. Praticamente, em alguns casos, imediatamente ela vai pegar fogo, né? Ela vai iniciar o seu processo de queima e de combustão, né? Então, se você pegar um palito de fósforo, acendê-lo e jogar na churrasqueira com óleo, ela vai pegar fogo, né? Então, ela deu uma ignição, deu um start naquele local e aquilo ali você vai colocando mais carvão, ela vai pegando fogo até que chega um ponto da temperatura que ela vai começar a soltar uma fumaça, que aí entra no ponto de Fugor, né? Ponto de temperatura ou de ignição, né? Melhor, ponto de temperatura de ignição. É a temperatura mínima na qual os gases ou vapores desprendidos de um corpo combustível entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio. É quando eu esquento e pega fogo. Que é um exemplo disso, curto-circuito. Quando se fecha um curto, sempre dá um foguinho no plástico do cabinho que está envolto, né? Naquele cabinho, tipo cabo PP, algum deles. Aquilo é perigosíssimo, mas quando a gente vê aquilo ali é porque ele queima o material comburente, queima o material combustível, né? Que está ali, para se incendiar. E assim que aquele material se disponibiliza e a temperatura reduz, porque já entrou em curto e corta-se a eletricidade, ele simplesmente apaga aquele foco de incêndio, né? Só que se gerou um curto, aí você já gerou uma série de problemas para a sua residência, para a sua casa, para o seu aparelho, enfim, né? Então, olha, esquentei demais, ele entrou em ignição, apareceu a nossa chaminha aqui, começou a incendiar devido a essa temperatura, tá? Então, lembrando, pessoal, ponto de Fugor é a temperatura mínima no qual o corpo começa a soltar fumaça, né, a exalar uma fumaça, tá? Ponto de combustão ou inflamação é quando eu utilizo um elemento ou a própria temperatura e rapidamente esse fogo ele entra em combustão, né, com uma fonte de ignição, um isqueiro, enfim, um fósforo, né, alguma coisa assim. Ou ponto de temperatura de ignição que ele sozinho, sem um fósforo, sem um agente de ignição, ele entra em combustão dependendo da temperatura. Tá? Definição de fogo ainda, no nosso módulo. Pontos de Fugor e de ignição de alguns produtos comumente utilizados na indústria e dentro da nossa casa. Exemplo, o éter, acetona, gasolina, né, que a gente tem bastante contato. Então, o ponto de Fugor em graus Celsius, né, olha, a gasolina ela é muito baixa, menos 42 graus Celsius, porque a gasolina ela entra em combustão muito fácil também, né? E esse aqui é o ponto de ignição, que é o quanto eu tenho que aquecer essa gasolina para que ela sozinha entre em ignição, né? Agora, se eu riscar um fósforo lá e jogar nela, né? Conforme aqui o nosso segundo slide, olha, ela entra em combustão quase que rapidamente, né? Mas ainda assim, o ponto de Fugor para liberar a fumaça, ele é muito baixo, né? O ponto de ignição para esquentando que ela entra em incêndio é muito alto, mas
para a combustão dela, basta apenas eu jogar um farelo de fósforo e o negócio vai ficar feio, né? Lembrando, os gases não têm ponto de fulgor, porque já são gases, e queimam imediatamente, além de formar a mistura explosiva com o ar ou o oxigênio, né? Ou dependendo do outro contaminante ou agente estranho que tiver nesse ar. Tá? Então, olha, eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Aqui a gente tem os nossos pontos de temperatura. Lembrando que a gente falou nos slides passados, se vocês tiverem dúvida, vocês voltem um pouquinho o vídeo, tá? E vai ter a perfeita definição de quais são esses 3 pontos na imagem e eu vou querer que vocês respondam aí em seu papel, em seu caderno, ou o que vocês estiverem utilizando para responder essas pequenas questões nossas aqui. E aí, pessoal? Acertaram todas as questões, né? Mais fácil que isso, só 2 dias, né? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso treinamento, tá? No módulo 4, a gente vai falar um pouquinho sobre classes de fogo. Aqui na nossa garagem, na Anglo América, vocês sempre vão notar que tem pontos com extintores e extintores têm classes. Hoje vocês vão entender um pouquinho para que serve, ou o que quer dizer essas classes desses extintores. Porque cada extintor ele tem uma classe de fogo que ele tem a sua eficiência, tá? Exemplo, no pátio a gente tem vários extintores ABC. Nos ônibus de vocês, os extintores também são ABC, tá? E eu vou explicar para vocês como que esses extintores funcionam e qual a sua finalidade, tá? Então, olha, as nossas classes de fogo. A classe A é o fogo em material combustível sólido, por exemplo, papel, madeira, tecidos, fibras, né? E esse aqui é a simbologia dele, né? E é indicativo pela letra A. Já os tipo classe B são os líquidos inflamáveis, por exemplo, fogos em gases líquidos e pastas inflamáveis. Por exemplo, óleos, gasolinas, GLP, thinner, álcool, cera e por aí vai, tá? A gente tem também os classes C, né, que são fogos em equipamentos elétricos, né, elétricos ligados ainda, vale lembrar isso. Por exemplo, computador, motores, painéis, né? Aqui está a simbologia dele. A gente tem o nosso tipo de fogo classe D, tá? Que é o fogo em materiais pirofóricos, né? Por exemplo, magnésio, potássio, alumínio e por aí vai, né? Não é o nosso caso aqui da garagem, né? A gente não tem esse tipo de extintor. Além disso, a gente tem um extintor classe K também, né? E ele não entrou aqui no nosso local, né? E a gente tem um outro modelo também que é específico para óleo de cozinha, tá, pessoal? Então, olha aqui, a gente tem o nosso extintor classe A, papel, madeira, tecidos, por aí vai. O B, em óleos, gasolina, GLP, tá? O nosso C, em equipamentos elétricos, então ABC da nossa garagem, né? Podem utilizar para princípios de incêndio em madeira, em gases e líquidos, em equipamentos elétricos ligados. Lembrando, pessoal, extintor, ele é para combater princípio de incêndio, tá? O foco do nosso curso aqui não é formação de brigada de incêndio, né? A gente é assistido por uma brigada de incêndio dentro da oficina da Automad, da garagem da Automad aqui em Conceição, né? Mas o nosso foco é mostrar para vocês os equipamentos de combate a princípio de incêndio e pânico que existem dentro da nossa oficina, tá? Dentro da Anglo América, dentro da consultora Barbosa Melo, para os contratos que vocês são destinados, né? Lembrando que, além disso, aqui na nossa garagem nós temos hidrantes, né? São 4 hidrantes para o combate, sim, ao incêndio. Então, olha, transmissão do calor, a condução desse calor, como é que ela é feita? O que é? A transferência de calor de um corpo para o outro, molécula por molécula, pelo contato direto,
O mediante é um meio que vai fazer essa ponte, essa intermediação. Por exemplo, eu tenho essa parede que liga a sala A com a sala B, ela pode servir também como essa natureza de fonte, ela pode tanto impedir como servir como uma ponte, uma condução de calor de uma sala para outra, tá? A gente tem por radiação, a transferência de calor de um corpo para o outro, por raios térmicos. Lembrando, pessoal, a gente sempre quando fala em radiação, pensa em radiação solar, né? Aquele sol que esquenta e queima a nossa pele. Mas a gente tem também a radiação por temperatura. O fogo, né? A luz emite alguma espécie de raio. O fogo, nosso Sol emite um tipo de raio UV, né? A gente tem outros tipos de radiação, tipo infravermelho e por aí vai. Mas a gente tem as radiações térmicas, tá? São raios térmicos, né? De transferência de temperatura de um corpo para um outro. Por exemplo, uma casa, nesse caso aqui, muito próxima uma da outra, e que a casa A estava sendo incendiada, mas não tem contato com a casa B, mas a simples proximidade, a simples condução de temperatura fez com que a casa B entrasse em combustão, tá? Pessoal, vou dar 5 minutinhos para vocês, tá? Para vocês tomarem uma água, fazerem um lanche ou um cafezinho, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, esse treinamento, e a gente retorna às 11h05.
Pessoal, vamos voltar então, né? Espero que tenha tempo aí de terem tomado um cafezinho, uma água, né? Uma paradinha para ir no banheiro. Então, olha, dentro do módulo 5, transmissão de calor, a gente tem a transmissão por convecção, que entra dentro daquele efeito chaminé que eu falei para vocês, daquele caso, daquele prédio em São Paulo, né? Que a falta de elevador favoreceu o processo de queima. Basicamente, a transferência de calor de um corpo para o outro, através da massa de ar. O ar quente sobe, o ar frio desce e vai gerando uma convecção. Esse círculo ele vai se acelerando, né? E eu vou favorecendo o processo de queima, o processo de incêndio através da transmissão por convecção. Tá? Causas dos incêndios, no módulo 6. Classificação dessas causas. A gente tem as causas naturais, por inúmeros fenômenos, tá? Artificiais, que são as ações diretas do homem, as nossas ações para causa de incêndio, para causa de fogo, né? Acidental, pode ser o descuido, né? Pode acontecer. Lembrando, gente, que jogar ponta de cigarro no mato não é acidental, não, tá? E propositais, de origem criminosa, com a intenção de provocá-la, tá? E quais são essas principais causas do incêndio? Né? Hoje nem tanto, mas antes a gente tinha muita brincadeira de criança em casas, né? E vários casos de casas que pegaram fogo, pessoas que morreram, era muito comum isso. Falta de cuidado na cozinha, descuido com fósforo, com utilização de fogos e por aí vai. Antigamente, né, a gente tinha muitos casos de incêndios causados por velas e lamparinas, né? A lamparina especificamente porque ela tinha um líquido para combustão em seu fundo, então era propício o aumento de acidentes. E as velas, né, por esse uso desordenado que ocorria há mais tempo, hoje nem tanto. Um vazamento do gás liquefeito de propano ou gás GLP ou gás de cozinha, né? É interessante, inclusive, como o processo é feito aqui, né? Um bombeiro demonstrando um processo de como acabar com esse incêndio, com esse fogo. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, né? Porque não é o nosso foco. Pontas de cigarros, que foi o que eu falei com vocês, vocês vão ver que na garagem da Automad, em várias áreas da Anglo América e várias outras empresas, tem inúmeras placas de proibido fumar, exatamente porque a gente está muito próximo de líquidos inflamáveis. Gambiarras elétricas e eletrônicas, mais especificamente elétricas, né? Olha, uma gambiarra utilizando um prego e um cabo de condução, né? Essas amarrações de cabos com outras formas irregulares, utilização irregular de pontos de tomada, pontos de eletricidade, por aí vai. Tá? Trabalhos em soldagem, muito comum, muito comum. Né? Produtos químicos inflamáveis das mais naturezas possíveis, desde venenos ou produtos tóxicos, produtos com potenciais de radiação e produtos com potenciais de combustão mesmo. Tá? E aí, pessoal, entrando no nosso módulo 7, que trata exatamente sobre processos ou métodos de extinção de um incêndio ou de um fogo, né? No caso mais focado em um fogo, eu tenho que focar no nosso tripé ou no nosso triângulo do fogo, tá? Que é basicamente um combustível, um comburente e um calor, uma temperatura, um calor, etc. Quando eu retiro qualquer um desses componentes, eu tenho uma tendência muito grande, retiro ou minimizo qualquer um desses componentes, eu tenho uma tendência muito grande a extinguir esse fogo, esse ponto de fogo, esse ponto de incêndio, dependendo da situação também, tá, pessoal? Mas nosso foco aqui é o princípio de incêndio, tá? E não o incêndio em si. Então, olha, o primeiro método de extinção é o resfriamento. Quando eu tiro essa temperatura, esse calor, essa temperatura elevada, esse calor desse fogo ou desse incêndio, tá? Isso pode ser através de N métodos, tá? O nosso segundo método mais ocasional é quando eu provoco o abafamento nesse incêndio, que é muito comum, principalmente em incêndios florestais, que eu retiro o oxigênio, eu retiro o agente comburente desse tripé ou desse triângulo do fogo, tá? E, por fim, o isolamento,
que é quando eu tiro o agente combustível desse tripé, desse triângulo do fogo. No nosso módulo 8, a gente vai falar um pouquinho sobre agentes extintores de incêndios e de fogos e de focos, princípios de incêndios. Aqui no pátio a gente tem agentes extintores, né? Aqui no pátio ou na garagem, na oficina da Automática, em Conceição, a gente tem agentes extintores, tanto do princípio de incêndio quanto do incêndio em si. Aqui a gente tem hidrantes, né, que são basicamente manuseados por pessoas treinadas ou pela brigada de incêndio ou, né, por um corpo de bombeiros, uma equipe especializada ao combate de incêndios. E a gente tem os equipamentos de princípio, de combate a princípio de incêndios, que são basicamente extintores, enfim, da parte de combate ao pânico, que são alarmes, sinalizações de saída de emergência, de caminhamento seguro, de locais onde a gente tem extintores disponíveis, né, para todos os dois processos aqui dentro. Então, olha, agentes extintores, a água. A ação de extinção é o resfriamento. Então, daquele primeiro processo do método de extinção pelo resfriamento, a gente tem o clássico deles, que é a água, tá? Então, ela pode ser empregada tanto no seu estado líquido como no seu estado gasoso. No estado líquido, jato compacto e chuveiro, resfriamento. E no seu estado gasoso, né, ela tem, na verdade, no seu estado líquido ainda, né, porque ela tem parte líquida e parte gasosa nesse estado. Ela tem a neblina, que é o resfriamento, e o abafamento, ela sai na forma de vapor, tá? A espuma. A ação de extinção da espuma é o abafamento. Ela abafa, ela tira aquele oxigênio, ela, né, retira exatamente um dos nossos itens do nosso triângulo do fogo, tá? E a sua função secundária é de resfriar, tá? Porque ela utiliza água na sua formação, tá? Então, ela basicamente ela conduz corrente elétrica. Então, esses incêndios, ou princípios de incêndios que ocorrem por agentes ou por pontos de eletricidade, não é um tipo de extintor interessante para a gente utilizar, né? Porque ele tem água, a água tem sais minerais, por sua vez, faz a condução de eletricidade. Então, olha, por um processo de batimento de uma mistura de água com um agente espumante e a aspiração simultânea do ar atmosférico em esguicho próprio, temos também a formação de espuma mecânica, diferente da química que a gente falou. Pode ser de baixa, média ou alta expansão. E tem basicamente a mesma função da espuma química, tá? Lógico que depende também da constituição do extintor e do tipo de uso desse extintor. Então, olha, os gases inertes, tá? A gente tem alguns, como o anidrito carbônico ou gás carbônico, né? O CO é o extintor à base de gás carbônico. A gente tem o nitrogênio, os hidrocarbonetos halogenados, né? Eles não conduzem corrente elétrica, então já entra no extintor tipo classe C, né? Extinguem fogo por abafamento ou rompimento da sua cadeia iônica, que aí já está mais relacionado ao processo químico dele, ao ter contato com o foco desse princípio de incêndio, tá? Os pós-químicos, tais como bicarbonato de sódio, sulfato de alumínio, grafite, são pós especiais, próprios para fogo em magnésio, sódio, potássio. Eles geralmente atuam por abafamento e rompimento da cadeia iônica, que é um outro processo químico também, né? E não são condutores de eletricidade. Olha, aqui tem uma foto bem interessante com um modelo esquemático de um corte em vários tipos de extintores, né? Esses das pontas são os mais usuais aqui dentro da oficina, dentro também do projeto Minas Rio da Anglo-América, né? Da operação Minas Rio da Anglo-América. Esses dois também são usuais, né? Esse aqui nem tanto, né? Na nossa região. Mas, enfim, isso é um esquema de um corte para vocês verem internamente como funciona, né? Você tem um tubo, esse tubo retira, né, esse gás ou esse líquido comprimido a alta pressão aqui dentro. Por isso, a gente olha a pressão desse manômetro, desse ponto onde indica qual a pressão do que está contendo dentro desse extintor. E quando a gente aciona, ele simplesmente sai. Aí, num processo de redução brusca de pressão internamente,
ele entra no seu processo, ele muda de estado, dependendo da utilização do meu extintor, e aí eu consigo extinguir, ou pelo menos reduzir, o nosso processo de princípio, né, desse incêndio. Então, olha, aqui a gente já havia falado um pouquinho, né, mas vou explicar para vocês quais são os itens dos nossos extintores, tá? A gente tem o gatilho, que é aquela alça que a gente aperta para acionamento, né, do nosso líquido ali dentro. A gente tem a alça que a gente segura por debaixo para pegar o extintor e comprimir o gatilho quando for utilizar. O manômetro que mede a pressão, para o que vocês lembram aqui dos nossos extintores, esse manômetro está indicando um extintor pressurizado, despressurizado ou com a pressão ideal. Depois vocês pensem nisso. A gente tem a mangueira desse extintor, o sifão, que é aquele tubo interno para dar vazão nesse conteúdo desse extintor. A gente tem o nosso cilindro, que é a carcaça do extintor, o agente extintor, que é o que está ali dentro, né? E o bico, que fica ligado ao sifão, né, do nosso agente extintor, no caso, o extintor em si. Então, olha, bom, já refaz um pouquinho a pergunta nossa aqui, né? Até o primeiro item aqui já pode entregar a resposta da pergunta que eu acabei de fazer, né? Então, olha, os nossos extintores, os tipos que a gente pode encontrar e o que quer dizer. Então, quando eu tenho normalmente um extintor indicando à esquerda nessa faixa vermelha, né? A gente tem a faixa vermelha, a faixa verde e a faixa amarela normalmente, tá, pessoal? Então, olha, a faixa vermelha, ponteiro indicando a faixa vermelha, indica o extintor descarregado ou sem pressão. Teoricamente, ele não tem utilidade, porque se eu não tenho pressão, eu não vou conseguir tirar aquele fluido, aquele agente extintor de dentro dele. Então, o que eu faço nessa situação? Eu vou pressurizá-lo, né, trazer a pressão de volta para ele por uma recarga, enfim, ou recarregá-lo. Aí tem que descobrir o que é o problema para solucioná-lo. Além disso, o extintor tem validade, tanto a validade da carga quanto da pressão hidrostática e também da carcaça. Pressão hidrostática é isso que a gente está vendo, a pressão do que está dentro do extintor. Tá? O ponteiro na faixa verde do extintor indica que ele está corretamente pressurizado. Quer dizer que se tiver um outro defeito nele, ele pode estar verde? Pode. Tá? Mas com relação à pressão, ele indica que está corretamente pressurizado e que está apto ao funcionamento e utilização. Lembrando que nós fazemos sempre a verificação mensal desses extintores e a gente conta com vocês também para essa verificação durante o trabalho de vocês, né? Inclusive, é um dos itens de segurança que vocês têm que checá-lo antes da utilização de um equipamento, por exemplo, né? E o ponteiro desse manômetro do extintor na faixa amarela, que é logo à direita, quer dizer que o extintor pode estar com excesso de pressão ou esse manômetro pode estar descalibrado, indicativo de um funcionamento alterado. A gente tem que fazer essa verificação mensal também, né? Vamos falar um pouquinho sobre os modelos de extintores, tá? Desses agentes de extintores, para a gente entender. No pátio, nós temos, daqui da Automad, né, em Conceição, nós temos exatamente 2 extintores desse tipo, tá? Ele é um extintor tipo A, para combater basicamente princípio de incêndio em material combustível sólido, tipo papel, madeira e por aí vai, tá? Aqui o modelo de um corte, eles são grandes, né? São de 10 litros, tá? O alcance médio dele é de 10 metros e o tempo de descarga, apertando consecutivamente, de 1 minuto, né? A pressão do gás dentro dele, né? A forma de funcionamento, a pressão do gás dentro dele espelha a água quando o gatilho é acionado. Então, ele é um extintor tipo água pressurizada ou tipo ar. Tá? Nosso outro tipo é um tipo espuma mecânica. Ele é tipo B e tipo A. Tá? Líquidos inflamáveis e papel, madeira e sólidos dessa natureza. Capacidade dele, 10 litros. O alcance médio, 5 metros. Tempo de descarga, o mesmo do anterior. Então, a gente abre a válvula, né? Uma válvula central que a gente tem, ou lateral, depende. Abre essa válvula.
e ele espelha a água quando a válvula é aberta. Tá? A gente tem um extintor clássico, né? Hoje não é tanto usado, que é mais usado o ABC em si, não o BC. O BC acabou caindo em desuso pela existência do ABC no mesmo extintor. Mas tem um extintor que já foi muito utilizado, que é o BC, que é o de dióxido de carbono, né? Fogo em gases, líquidos, pastas inflamáveis, exemplo, óleos, gasolina, GLP, álcool, cola e por aí vai. Nós temos também, não desse, mas nós temos ABC, né? Tanto nos ônibus que variam de 4 a 6 quilos e no pátio também. Capacidade 2,5 metros, né? Tempo de descarga 25 segundos. Mesmo esquema, apertei o gatilho, o gás sob pressão, ele é acionado, né? E ele sai pelo nosso biqueiro, pelo nosso bico. Pó químico seco, tá? Nosso PQS também, um outro modelo, né? Para fogos em equipamentos elétricos, foco dele. Ele tem capacidade de 1, 2, 4, 6, 8 e 12. Era muito comum nos veículos, pessoal, esse tipo de extintor. Tá? Alcance médio de 5 metros, tempo de descarga variável da capacidade dele, né? O gás armazenado sob pressão é liberado ao acionar o gatilho, como todos os nossos extintores estudados até aqui. Olha, equipamentos de combate a incêndio. Tá? Vou falar um pouquinho, né? Que a gente tem alguns exemplos. A gente tem aqui no pátio, né? Que é o nosso alarme sonoro, né? Aqui a gente tem hidrantes, a gente tem pontos com extintores também, né? No nosso pátio, dentro da Automática em Conceição, a gente tem alguns desses equipamentos acessíveis, né? Sistemas preventivos fixos, que vão ficar fixados ali. O extintor, ele é móvel, tá? Mas a gente tem alguns fixos. Aqui, como o caso do hidrante, a gente tem um reservatório de 20 mil litros, em que 8 mil litros desses reservatórios eles ficam à disposição do sistema de combate a incêndio. Tá? Então, olha, por canalização preventiva e rede preventiva. São dutos destinados à condução de água exclusivamente para combater a incêndio. Ou seja, do nosso reservatório aqui, dos 20 mil litros que nós temos no nosso reservatório, 8 mil são destinados ao combate a incêndio. Eles vão ficar na reserva ali, aguardando para combater o incêndio, caso aconteça. Então, olha, esse duto ele fica no fundo desse reservatório, tá? Ele fica no fundo desse reservatório, né? Ele tem uma válvula de retenção, tá? E ela se abre para todos os pavimentos, ou os ramos, ou os condutos dessa edificação, e ela vai até o hidrante, né? No nosso caso aqui nós temos 4 hidrantes. Então ela fica lá disponível para ele, para utilização, tá? Não só quando acontecer um incêndio. Ela fica lá o tempo todo disponível com aquele sistema alimentado. Eu abrir meu hidrante, aquela água vai sair a uma pressão necessária para combater um determinado tipo de incêndio. Sistemas preventivos. Aqui a gente tem a caixa de incêndio, aqui a gente tem o registro, mangueira, esguicho, bombas de incêndio também debaixo do nosso reservatório de 20 mil litros. Nós não temos chuveiros automáticos, que são sprinklers, né, que ficam nos tetos aqui, né? A gente tem sim o SPDA, que é o nosso sistema de proteção contra descargas atmosféricas na nossa garagem da Automática em Conceição, tá? Escada enclausurada à prova de fumaça. Enfim, essa escada é uma escada que ela tem um trabalho específico nela, além disso ela tem uma porta corta-fogo. Como a nossa estrutura aqui, ela é... Só um minutinho, pessoal. Oi. Não, beleza, então. Então, pessoal, no nosso caso, como a gente tem uma estrutura aberta, a gente não tem essa escada enclausurada, mas na escada que a gente possui aqui dentro, a gente tem toda a sinalização de saída de emergência, com todos os cuidados, para que vocês possam deixar a nossa estrutura em caso de uma situação dessa natureza. Tá? Mangueiras. Dentro dos nossos hidrantes aqui, a gente tem essas mangueiras. Tá? Elas são tubos enroláveis de nylon, revestidos internamente com borracha, e ela possui nas extremidades juntas tipo stores, tá? E elas funcionam como um duto para essa água sair numa pressão para que ela possa se manter ao longo da mangueira na pressão melhor possível ou
a tecnicamente viável para extinguir aquele princípio de incêndio e combater realmente aquele incêndio, né, caso o incêndio venha a se configurar. Ela vai de 15 a 30 metros, tem alguns de 50 metros também, tá? Mas são muito grandes. Enfim. E aqui os diâmetros para a utilização dela. São diâmetros comerciais, tá, pessoal? Na ponta dela, ela pode ter tanto um esguicho, que é o nosso caso, a gente tem um esguicho regulável, ou tronco cônico. Tudo depende do tipo de incêndio que você quer combater, tá? Então, olha, o tronco cônico, esguicho tipo tronco cônico, ele é utilizado quando a solicitação for um jato compacto. Ele é direcionado, tá? Para o ponto focal do incêndio. Então, olha, ele não possui um comando para variação do jato, mas ele é direcionado. O Corpo de Bombeiros utiliza bastante o tronco cônico. O esguicho regulável é quando eu preciso de regular essa intensidade desse esguicho, né? Desde uma névoa até um esguicho mais direcionado, mas ele não é tão direcionado quanto o tronco cônico. Esguicho regulável, neblina. Então, olha, utilizado nas ações onde se deseja que a água alcançada em finas partículas forme uma neblina, tá? Atuando por abafamento. Ah, Gustavo, você disse que o esguicho regulável tem essa função. Tem, mas ele não faz tão bem, ele não direciona tão bem quanto o tronco cônico e não direciona tão bem quanto o esguicho regular de neblina. Ele fica no meio termo dos dois, tá? Então, olha, esguicho proporcionador de espuma. Ele é um esguicho específico que produz uma espuma para essa água passar, tá? No seu interior. E essa passagem, ela provoca o arrasto do agente dessa espuma, né? Que ela é contida numa mistura, num galão, tá? E essa espuma provoca uma turbulência que se transforma em espuma mecânica. É como se eu criasse em larga escala tipo a espuma que sai do extintor, que ela ajuda a abafar esse incêndio e combater esse tipo de incêndio, tá? Um pouquinho da nossa sinalização de segurança. A NBR 13434, né? Ela fala dessa sinalização de segurança. Aqui no na nossa garagem, a gente tem alguns desses itens de sinalização. Por exemplo, alarme sonoro. Nós temos aqui, porque a gente tem um sistema de alarme no nosso sistema de prevenção e combate a incêndio. Aqui a gente tem também algumas placas com os telefones de urgência. A gente tem vários extintores, são especificamente 17 extintores aqui no nosso pátio, né? Nós temos hidrantes, com mangueira são 4, né? E a gente tem as nossas saídas de emergência em caso de incêndio e pânico. Além disso, a nossa sinalização de segurança aqui conta com os tipos de extintores, os locais onde são proibidos fumar, né? Os tipos de conteúdos que tem em certas salas, que a gente tem salas de armazenamento de óleos e graxas e materiais com potencial combustível, né? A gente tem as nossas sinalizações em caso de emergência, em caso de pânico, para a saída e para deslocamento nosso, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso dentro da nossa oficina, aprender onde estão esses pontos, entender. Se não sabe, pergunta, a gente visita, né? A gente passa assim que houver a gente finalizar, né, essa pandemia nesse momento. A gente faz uma visita se for necessária, mostra onde estão os pontos críticos, faz um in loco, né? Mas elas existem, a gente tem sempre que observar isso. Então, olha, na nossa NBR 12693, Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio, ele fala um pouquinho, ó, nas áreas industriais de depósito deve ser pintada de vermelho com bordas amarelas. Vocês vão notar isso na nossa pintura, especificamente dos pisos nossos aqui, que a gente tem a área pintada de vermelho com as bordas amarelas, e a gente tem sobre essa área um extintor ou um hidrômetro para identificar o seu acesso. E aqui a norma fala um pouquinho da gente das dimensões, tanto da área de pintura vermelha quanto da área de pintura amarela. E ainda por cima, fala, em áreas que dificultem a visualização das marcações de parede e coluna, a gente também tem que utilizar setas indicativas do posicionamento dos extintores. Basicamente, a recomendação é que seja utilizada a cor vermelha, normalmente o vermelho segurança. Tá? Ela tem esse nome mesmo, vermelho segurança. As cores, elas são utilizadas e respeitam, quanto à sua pigmentação e classe de cor, a NBR 7195. Tá? Aqui, pessoal, vocês vão ver que nossa sinalização de segurança. A gente tem os nossos hidrantes devidamente identificados, as nossas saídas de emergência também devidamente identificadas,
Os nossos extintores têm identificação, eles nunca ficam dispostos no chão de qualquer forma, são em áreas projetadas e planejadas para caso de combate a princípio de incêndio. E, normalmente, os nossos extintores que estão fixados no chão, eles estão acima de um tripé com uma área de demarcação, conforme norma, e os demais estão fixados na parede de fácil acesso e retirada em caso de princípio de incêndio e pânico também. A nossa sinalização de segurança, né? A gente tem uma identificação do que é composta a nossa sinalização. No nosso caso, nós temos extintores, hidrantes, iluminação de emergência, alarme de incêndio, detecção automática de fumaça e calor, chuveiros automáticos nós não temos, tá? Escada de segurança também nós não temos, porque é a estrutura aberta. E a nossa sinalização de emergência nós temos. A nossa edificação aqui, ela é em estrutura metálica, com fechamento em alvenaria tipo bloco cimentício, tá? A nossa estrutura aqui é metálica, no andar térreo e no andar superior é uma estrutura metálica com utilização de containers, tá? E a gente tem uma placa com essa mesma natureza, lógico, com alguns itens a menos, porque um ou dois itens aqui nós não temos, nós não necessitamos de ter na nossa estrutura, mas os números de emergência sim estão disponíveis. Então, pessoal, a gente vai dar mais uma paradinha, tá? Mais 5 minutinhos. E eu vou deixar para vocês disponível aqui, ó, como não deixar os nossos extintores dispostos. Eu quero que vocês deem uma análise e pensem se isso é certo, se isso é errado. E, de fato, se vocês se sentem seguros trabalhando num ambiente com essa disposição dos equipamentos de combate a princípio de incêndio e pânico. Os equipamentos que podem salvar a vida de vocês.
Pessoal, vamos voltar para a última parte aqui do nosso treinamento, né? Deixei essa imagem aqui para vocês refletirem sobre ela. Se vocês se sentem confortáveis com o que vocês estão vendo aqui, né? São formas de como não deixar os equipamentos de combate a princípio de incêndio dispostos no local de trabalho, tá? Independente se é uma sala comercial pequena ou se é uma indústria de grande porte, né? Sem sinalização, sem colocação adequada, sem forma correta de dispor o produto, muito próximo de algum ponto que é irregular ou que vai dificultar o acesso ou a retirada, né? Lembrando, gente, que extintor não serve para escorar a porta, não. Serve para combater um princípio de incêndio caso venha acontecer. De novo, foco na sinalização de segurança, como deve ser feita, a forma como deve ser colocada, as alturas específicas, né? Como que tem que estar disposto para retirada em caso de emergência e como essas sinalizações têm que ser feitas. Então, olha, a gente vai falar um pouquinho sobre procedimentos em caso de incêndio, mais focado em princípios de incêndio, tá, pessoal? Ao sair desse curso, vocês não vão se tornar brigadistas, mas vocês vão entender os princípios básicos de combate a incêndio ou a princípios de incêndio, para vocês entenderem em caso de algum problema, né? E a gente não deixar só em cargo de ciclistas e brigadistas o combate e a prevenção de incêndio. Lembrando que se a gente souber como portar numa situação dessa, manter a calma e saber como agir, isso pode evitar fatalidades, tá? Então, olha, a gente deve sempre definir que tipo de procedimento, como vai sair, onde vai sair, quando sair, em caso de incêndio e pânico, né, as formas corretas, verificar quais recursos eu tenho disponíveis e redefinir procedimentos se os que eu tenho não forem necessários para a saída de vocês ou para a evacuação ou para o combate ao princípio desse incêndio. Então, eu vou avaliar a situação. Existem vítimas? O que queima? Qual é a natureza do que queima? Se eu conseguir analisar onde queima e quanto que queima. Vamos pegar esse primeiro caso. Se o incêndio ocorrer em um escritório, apartamento, saia o mais rápido possível. Quer dizer que eu tenho que correr? Não. Mais rápido, mantendo a segurança. Muitas pessoas morrem por não acreditarem que o incêndio pode se alastrar com rapidez. Fica lá esperando, acha que nunca vai acontecer, que nunca vai alastrar e fica por ali mesmo, né? Essa situação, uma evasão rápida do local em caso de incêndio e pânico. Olha essa situação, com a fumaça acima e o pessoal andando por baixo, quase rastejando. Nossa, se você fica preso no meio da fumaça e respira pelo nariz em rápidas inalações, né? Se você ficar preso em meio à fumaça, respire pelo nariz em rápidas inalações, né? Sem manter demais aquele ar no seu corpo e dentro do seu pulmão, isso pode te asfixiar, tá? Então, olha, se possível, você molhar um lenço ou um pano, alguma coisa assim, e utilizar como máscara improvisado, procurar sempre rastejar, para a saída, né? O ar ele é sempre melhor no chão exatamente para aquele efeito chaminé, né? A fumaça, o gás quente sobe e o nosso gás frio desce. Usar sempre escada, nunca elevador. Pode faltar energia, o elevador pode ser um ponto de chaminé, a temperatura pode se subir rapidamente e é um ponto que a gente tem que evitar nesse tipo de situação, tá? Outro detalhe, feche todas as portas para que o fogo fique atrás dela, para você retardar. Não é fechar com você dentro, não, pessoal. Saiu do cômodo, conseguiu fechar a porta, fecha a porta e vai embora. Se você ficar preso numa sala cheia de fumaça, você vai ficar junto ao piso, já falou, onde é o melhor. E sempre tentar ficar próximo da janela, na parte de baixo, do peitoril da janela, para que você também possa chamar para o socorro. Seguinte, você está num cômodo, a segunda imagem, do lado de fora está com indício de fogo, né? Você encosta com o dorso, com a parte de trás da sua mão na porta. Se você vê que ela está quente, você não abre, não. Se ela estiver fria, você vai fazer um teste rápido. Vai abrir bem devagar, vai ficar atrás da porta. Se você sentir calor ou pressão, a porta está te empurrando de volta, você fecha ela na hora. Tá? Sinal que o fogo já está em cima. Se você não puder sair do cômodo onde você estiver, você vai manter atrás de uma porta fechada para retardar esse fogo. Você vai procurar um lugar próximo de uma janela, vai abrir todas dentro desse cômodo,
tá? E quando o calor provavelmente vai sair na parte de cima da janela, a fumaça, né? Vai sair na parte de cima, você vai poder respirar por essa abertura e até chamar um socorro caso seja necessário. Olha essa primeira foto aqui. Quando a gente conhece os equipamentos de princípio de combate e combate a incêndio da nossa edificação, nossa estrutura, a gente consegue utilizar com eficiência. No caso aqui, o pessoal utilizando um hidrante para combater esse incêndio. Agora, da mesma forma que o prédio pode te dar opções de salvamento, ele pode não te dar. Então, você tem que conhecer previamente a estrutura que você está trabalhando. Por isso, a necessidade de conhecer os equipamentos, os aparatos de segurança que permeiam a nossa estrutura, né? Então, olha, gente, saltar do prédio, eu sei que é um ato desesperado e é até assustador quando a gente vê, mas evitar. Porque o socorro, ele chega, tá? E, às vezes, essa atitude desesperada, você perde a sua vida, sendo que se você esperar mais um pouco, manter um pouco mais de calma, você consegue se safar, né? Se salvar com a equipe de resgate. Outra coisa, pânico na saída principal, aquele tumulto, né? Essa terceira imagem aqui. Evitar isso e sair de forma ordenada, calmamente, com pressa, mas não correndo, calmamente, a fim de sair dessa estrutura que está em incêndio, que está em chamas, mas também sem obstruir a saída, tá? Outra coisa, gente, que assustadoramente acontece. Queimou a estrutura, a pessoa sai e não retorna. Ou melhor, sai e retorna. Isso acontece. Ah, vou pegar meu gato, vou pegar meu cachorro, vou pegar um anel, vou pegar, sei lá, e volta. Esse retorno, muitas vezes, pode ser fatal. Saiu do prédio, chama o corpo de bombeiros e deixa o corpo de bombeiros atuar, tá? Olha, nosso módulo 13, plano de emergência. Abandono da nossa área. Olha, procedimentos de segurança contemplam abandono de área, vazamento de produtos, potencial, né? Potencial de incêndio muito alto, queima de materiais e equipamentos e o plano de emergência em caso de incêndio ou qualquer outra natureza, né? A responsabilidade e autoridade. A gerência do plano é da diretoria, do local que você está trabalhando, seja Anglo América, seja Consultora Barbosa Melo, seja Automad, seja MCM também. Técnico de segurança, se houver, para ajudar a mitigar os danos, porque os técnicos de segurança têm esse treinamento na sua formação e alguns são brigadistas, né? No nosso caso aqui, os profissionais do SSO da Anglo América são brigadistas, né? A maioria das empresas também são, né? E a gente tem colaboradores aptos a alguns procedimentos, como os nossos brigadistas mesmo, né? Os motoristas, no nosso caso, que são, sim, brigadistas e preparados para algumas naturezas de combate a incêndio e primeiros socorros e por aí vai. Rotina de abandono da área. Como que funciona? Tá? Inicialmente, sinal sonoro, alarme tocou, tá? A gente vai deslocar através das rotas de fugas, que são essas rotas de acesso que tem aqui na nossa oficina, e que a gente consegue dar a saída do estabelecimento que a gente está com segurança, tá? No momento, não estamos fazendo simulados, tá? Aqui, em detrimento da pandemia, mas sim são feitos simulados de emergência, a gente simula a saída de emergência, né? Em caso de incêndio e pânico. O aviso sonoro que eu já havia falado é um alerta sonoro que indica o abandono da área ou um princípio de incêndio e pânico, né? Um princípio que possa vir causar algum dano à integridade física, saúde, etc. As rotas de fuga são estabelecidas com orientações para abandono do local de trabalho, se necessário, né? E utilizem mesmo se necessário, pessoal. Elas são indicativas, os materiais podem ser vistos no escuro, são refletivos na grande maioria das vezes. E a gente tem algumas lâmpadas de emergência em caso de queda de energia, que indica inclusive a saída de emergência, né? Ponto de encontro. Aqui a gente tem um ponto de encontro, né, que ele fica próximo ao lavador de carcaça. É um local seguro, ventilado, ele é de fácil acesso e longe dos pontos perigosos da empresa. Normalmente, esses locais são locais onde são reunidos os colaboradores que posteriormente farão o abandono da área de forma mais segura, né? Equipe de salvamento. Ela é constituída basicamente por colaboradores treinados na prestação de socorro e orientação. E eles são envolvidos por emergências diversas vezes no local de trabalho, se necessário. São treinados para isso. Então, ela é treinada e vai utilizar os equipamentos de segurança que a gente tem disponíveis, tá? Então, como é que a gente procede em caso de abandono de área?
parar imediatamente o que está sendo executado. Tá? Se for possível, desligar a máquina ou aparelho que a gente estiver usando. Fechar o gás ou qualquer outra chama aberta. Tá? Se possível também, tá, pessoal? Porque se não for possível, a gente tem que abandonar. Ao sair, fechar a porta e janela, exatamente para tentar conter o fogo naquele recipiente, saiu, fechou e sai. Deixar as passagens desobstruídas e a gente vai sempre se dirigir à saída indicada, mantendo em fila e aguardando uma distância segura entre um colaborador e outro, exatamente para evitar tumulto, que no tumulto ninguém sai e ninguém consegue abandonar a área. Então, olha, a gente vai andar de forma rápida e ordenada, não é correr, tá? A gente vai manter em grupo, né, após a saída, para facilitar essa conferência dos colaboradores, né? Se a emergência for incêndio, e você estiver usando uma roupa de nylon, você tem que tirar e carregar a mão, porque o nylon ele tem uma tendência muito alta a se deteriorar no incêndio, queimar sua pele e te machucar. Na presença de fumaça, você tem que se movimentar o mais abaixado possível. E sempre seguir as instruções dos membros da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, que a gente tem aqui na Automad, né, que a gente tem aqui na MCM, que a gente tem na Anglo América, na Consultora Barbosa Melo e várias outras empresas. E da nossa Brigada de Incêndio. Sempre dirija-se ao ponto de encontro e daquele ponto a gente vai ter esclarecimentos para a saída. Algumas coisas como proceder, especificamente o que não fazer. Não corra sem saber para onde, não correr de preferência, não atrase o fim, não atrase a fim de não atrapalhar a fila, não usar sapato de salto alto, não grite nem faça barulho desnecessário, não ria nem fume, não cause confusão ou brincadeiras, não fique nos sanitários, vestiários ou qualquer compartimento fechado, não volte para apanhar roupa, equipamento, notebook, enfim, não usar elevadores ou saídas destinadas para outros fins que não seja saída de emergência, e não demorar a atender a instrução que foi passada pelo colaborador treinado, tá? Para esse tipo de situação. Cipeiros, cipistas e brigadas de incêndio. Ficam posicionados nas saídas, controlam os colaboradores evitando o pânico, orientam os colaboradores para a saída em ordem, com cuidado, prestam os primeiros socorros em caso de necessidade, realizam buscas nos pisos e locais fechados para ver se algum colaborador ficou para trás ou desacordado, alguma coisa dessa natureza. E sempre nos testes, nos ensaios de saída de emergência, é cronometrado o tempo de evacuação. Né? Então, olha, se numa saída houver fila demorada, orientar os colaboradores para uma outra fila mais próxima. Usar o extintor. Primeiro, eu vou procurar um extintor apropriado para a classe de incêndio, né? Eu vou olhar isso normalmente pela origem do incêndio, se foi de um choque, se foi de um combustível, se é de uma madeira, enfim. Eu vou segurar esse extintor na posição vertical, vou romper o lacre, retirar aquele pino redondinho de segurança, tá? Aí eu vou tentar, se possível, observar a posição do vento para ficar a favor dele, para que a fumaça vá o mais próximo possível para o meu ponto, e se eu ficar contra o vento, ela vai tender a voltar para mim. Então, olha, a distância ideal para eu acionar esse extintor, ela gira em torno de 1 metro. Lógico que às vezes não é possível a gente chegar a essa distância. Então a gente vai tentar ficar o mais perto possível dentro dessa proporção de 1 metro, mais próximo possível disso. Então eu vou pegar a minha biqueira do meu extintor e direcionar para a base do fogo, para a parte baixa do fogo. Eu vou fazer movimentos quando eu acionar o extintor como se eu estivesse varrendo esse fogo. Tá? Em combustíveis líquidos, o combate deve ser feito cobrindo o fogo, né, por cima desse fogo, mas também tentando pegar a base dele, né, tipo uma nuvem de agente extintor, né, exatamente para abafar esse oxigênio. Eu vou apertar o gatilho até o fim, e ao terminar o combate eu vou verificar se realmente todas as chamas ou focos foram completamente extintos. Tá? Isso é importante para evitar que o fogo se reinicie, lógico, né? E às vezes, em alguns casos, até revirar a cinza é necessário. Olha, como é que eu uso o extintor? Desencaixei a mangueira, retirei o lacre, vou tirar aquela argola redondinha, que é o pino de segurança, vou posicionar a mangueira na direção do fogo, né, com o extintor na vertical,
Vou disparar o gatilho e manter o gatilho pressionado o mais próximo possível da base para alguns tipos de extintores. Em caso de gás, eu vou tentar fazer a névoa como está nessa imagem aqui. Ó, tá? Então, pessoal, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre combate e prevenção a incêndio, eu deixei algumas normas aqui, tá? Vocês podem pausar o vídeo e procurar essas normas na internet para quem tiver interesse. A gente tem elas à disposição aqui também, tá? Manual de brigada e incêndio aqui de São Paulo, mas a gente consegue disponibilizar o de Minas também, problema nenhum, tá? Então, olha, esse treinamento foi ministrado por mim, engenheiro de segurança do trabalho Gustavo, tá? Deixei uma mensagem aí pra gente, né? A gente tem que ter a ciência e o compromisso de entender que todos estamos envolvidos, seja combatendo de forma indireta, direta ou indireta, né? O incêndio, no intuito de preservar primeiramente a vida e posteriormente o nosso patrimônio, né? Lembrando, pessoal, que ao final desse curso vocês devem assinar uma lista de presença através de um formulário do Google Docs, né? Colocando todos os seus dados, a função, se você está no contrato da construtora Barbosa Mello, você vai preencher o campo MCM Transporte. Se você está no contrato Anglo-América, você vai preencher o campo Automático Transporte. E assim que a sua resposta for enviada, você vai ter que esperar a confirmação dela pelo Google Forms e a gente vai receber a sua participação nesse curso. Desde já, eu queria agradecer a vocês, tá? Espero que tenha sido o mais proveitoso possível. E lembre-se sempre de que combate a incêndio deve ser feito todos os dias, em todos os mínimos detalhes. Obrigado, pessoal.